E aí, meus amigos amantes de futsal, tudo bem? Vamos para mais um videoaula. Videoaula esse que denominei o nome do modelo de atividade de jogo do 1 contra 1 básico. Jogo esse que consiste de uma maneira bem simples e eficiente de estimularmos o que 1 contra 1, né? Tendo S como nossa principal dominância. Principalmente também estimulamos os nossos atletas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, colocar essa atividade principalmente na iniciação e em algumas categorias posteriores, porém adequando sempre para manter sempre o desafio, a motivação em alta. Então podemos colocar também como elementos concomitantes ao 1 contra 1 a tomada de decisão. O atleta ele vai escolher quem ele vai querer enfrentar, então com isso ele vai deixar com a gente algumas coisas bem evidentes. Então você já vai conseguir entender que se o atleta ele gosta de tomar sempre a mesma decisão, se ele gosta de desafios maiores, se ele gosta sempre de ficar na zona de conforto. Então várias situações que estaremos estimulando aqui, que facilita muito o conhecimento do nosso atleta, né? No caso aqui a gente está trabalhando com iniciação ou até categorias sub-13, sub-15, dependendo o nível de cada lugar, ok? Então nesse jogo ele é bem simples. Eu denominei 1 contra 1 básico porque é o mais básico de todos que a gente pode estar estimulando, uma maneira bem clara de estimular 1 contra 1. Lembrando que sempre um modelo de jogo, a gente tem vários elementos contidos nele, mas tanto para a parte ofensiva e defensiva, 1 contra 1 ele tem que ser muito bem abordado, porque uma equipe que não sabe atacar 1 contra 1, ela vai ter muitas dificuldades. Uma equipe que não sabe marcar 1 contra 1, ela vai ter muitas dificuldades. Então quanto mais a gente acaba estudando, indo atrás da informação, a gente vai conhecendo mais o jogo, a gente começa a entender que 1 contra 1 ele realmente é o básico de tudo, para a gente poder delimitar um bom modelo de jogo, um bom sistema, ok? Então a atividade ela consiste o que? Eu já começo trabalhando de uma maneira bem simples a reposição de bola. Então o goleiro ele já vai o que? Chamar algum do outro time que está postado na linha de fundo. Então eu já trabalho o que? Uma reposição de bola. A bola tem que chegar até nele, seja por cima ou seja por baixo, mas tem que ser um bom passe. Então, por exemplo, o 1 vai chamar o número 2, então ele vai falar o nome. Com isso, eu já começo a estimular o que? Já começo a estimular também que os atletas, eles mesmos conheçam todos, então saibam todos os nomes. Principalmente em alguns lugares a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, faz de conta que o goleiro não sabe o nome do 2, ele vai falar, ei, você, e tal. Ele já começa a estimular o que? Ele conhecer os companheiros dele. E ao mesmo tempo ele conhecer o adversário dele do momento. Ok? Então são vários pequenos elementos que fazem uma grande qualidade no treinamento. Quanto mais eu conheço o meu time, quanto mais eu conheço o meu adversário, quanto mais a gente tem aqui aquela confiança no nosso grupo de trabalho, no caso aqui confiança nos nossos amiguinhos ou nos nossos companheiros, ou o que seja, a gente começa a fazer o que? Começa a querer sempre o que? Ficar mais à vontade, a melhorar, a não ter medo de arriscar. E isso são elementos primordiais para um trabalho muito eficiente. Não digo eficaz, porque eficaz é só naquele momento, mas sim eficiente, que a gente vai levar ao longo do trabalho o ano todo. Ok? Então desse modo já começa a estimular. Então, por exemplo, aqui o goleiro chama o número 2. Faz o passe para o número 2. O número 2, ao receber a bola, ele tem 5 segundos para escolher um adversário. Então ele escolheu o número 4. Então o número 4 vem, eles vão se enfrentar 1 contra 1. Se perder a bola, ele tem que retornar e vai lá. Se conseguir passar pelo número 4, ele vai ter um enfrentamento com o goleiro para poder fazer o gol. Ok? E assim o jogo segue, fazendo o primeiro aqui a parte, se conseguiu finalizar aqui, o goleiro número 1 já chama o desse lado. E assim por diante, até todos participarem, todos fizerem a atividade. No segundo momento, eu já posso começar a estimular o que? Alguns quesitos que
que eu posso colocar dentro do meu modelo de jogo. Então, por exemplo, o defensor ele vai ter que subir agressivo, o defensor ele vai ter que marcar meia quadra, o defensor ele vai fazer o que? Ele vai poder vir cercando aqui até a delimitada parte, e nessa parte aqui ele tem que definir a jogada, ou seja, tentar roubar a posse de bola, o famoso dar o bote, ok? Então são vários elementos que eu posso estar começando a incrementar pouco a pouco, dependendo a faixa etária, lembrando, dependendo da faixa etária que eu estou trabalhando, ok? E dependendo também o que do conhecimento dos meus atletas perante aquele modelo que eu quero implantar, ok? Não adianta eu passar 30 informações de uma vez, que o meu atleta ele vai ter dificuldade, ele não vai entender, principalmente se for iniciação temos que mais do que nunca ser o que? Pontuais e conseguir o que? A não mostrar tudo o que ele tem que fazer, mas assim o que? Estimular, guiar, indiretamente induzir o atleta a começar a perceber vários elementos que ele pode estar utilizando a seu favor, ok? Então é um jogo bem simples que eu trabalho reposição primeiramente, depois ele chama o adversário e vamos para o enfrentamento, ok? Depois eu posso colocar modelo. Uma ressalva importante é o que? Vocês no decorrer da atividade vão começar a perceber, por exemplo, que o 2 chama sempre o 4. Ele percebeu que ele consegue passar pelo 4. Então, depois que eles fizerem algumas vezes, começar a estimular o que? Você não pode chamar sempre os mesmos colegas. Então, se eu chamei o 4, o próximo tem que chamar o que? O 3, ou qualquer outro. Ele chamou o 3, é para o próximo 2, assim por diante. Por quê? Porque eles vão perceber que tem alguns jogadores que têm facilidade na marcação. E a tendência do que? A tendência não é todos quererem o que? O maior desafio. Eles vão querer o que? Aquele que ele consegue passar. Então, desse modo, ele vai começar a fazer o que? Sempre chamar o mesmo jogador. Então, a gente estimula isso para quê? Para que eles ataquem bons marcadores, ataquem marcadores medianos e ataquem marcadores ruins. Para eles vencerem as três. E os marcadores, em contrapartida, que tenham que melhorar. Porque ele tem que saber marcar o jogador muito habilidoso, o jogador com habilidade moderada e o jogador com aquele baixo nível de habilidade. Então são vários elementos importantes que eu tenho dentro do jogo que eu preciso estimular nessa atividade. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão aí, por favor, me mande. Aqui embaixo do vídeo ou me mande um e-mail no profissional.futebol.futsal@gmail.com. Valeu, até a próxima e muito obrigado.